nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasanten, capítulo 5, Superação de Crises. O item de hoje é Natureza Liberta, onde o Lama diz: começamos a avançar sobre a sexta e a sétima etapa do nobre caminho, quando reconhecemos que o mundo que estamos vendo é exatamente isso, o mundo como nós o vemos. O mundo surge inseparável da experiência de eu. Quando digo eu surjo, o mundo surge junto. Se a cada 10 anos mudamos nossa identidade, a cada 10 anos o mundo também muda. Se olharmos fotografias, elas serão diferentes agora. Se olharmos livros, eles serão diferentes. Lembramos das pessoas e elas também são diferentes. Temos impulsos diferentes, compreensões diferentes e tudo se torna efetivamente diferente. Então vejam que aqui o Lama, ao abordar esse tema da natureza liberta, ele começa nos chamando a atenção para o fato de que nós estaremos avançando no caminho espiritual se reconhecermos que o mundo que nós vemos é o mundo como nós o vemos. Então vamos desenvolver um pouquinho esse pensamento, porque ele é de grande profundidade e de grande utilidade para o nosso avanço no caminho espiritual. Porque veja, quando nós percebemos que o mundo é como nós o vemos, nós nos colocamos na posição de criadores da nossa própria realidade, né? Aquilo que aparece para nós como realidade é, na verdade, o fruto da interação do nosso conteúdo interno, nosso conteúdo mental interno, com a percepção sensorial dos objetos externos. Porque vejam, o Lama, inclusive, desenvolve o assunto aqui, pedindo, né, que nós contemplemos como nós mudamos ao longo da nossa vida, né? Ele diz assim: a cada 10 anos mudamos nossa identidade. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, nós nascemos, passados 10 anos, nós saímos da fase de bebê e já somos uma criança de 10 anos, quase entrando, eu acho, na pré-adolescência. Não sei se 10 anos já é pré-adolescência oficialmente, mas enfim, já é uma criança de 10 anos. O mundo que uma criança de 10 anos vê já é um mundo completamente diferente do que ela via quando era um bebê. Ou seja, por exemplo, a criança de 10 anos já olha para o seu pai de uma outra forma. Ela já se comunica com seu pai através da linguagem verbal, já aprendeu a falar, né? Se ela não sofrer de nenhuma deficiência, ela já está ali falando, já está raciocinando, né? Já tem um raciocínio ali que já brotou. Então, aquele pai que ela olha, embora em tese seja o mesmo pai de quando ela era bebê, para ela já não é o mesmo, porque ela já vê outras coisas que ela não conseguia ver antes. E aí, passados mais 10 anos, ela se torna um jovem de 20 anos, aquele pai e aquela mãe, né, enfim, aquele universo todo, né, que o cerca, familiar, também já não são mais os mesmos, porque um jovem de 20 anos já vai olhar para seu pai de uma outra forma, né? Já vai conseguir ver em seu pai muitas coisas que não via quando era uma criança de 10 anos e muito menos quando era um bebê, né? Ou seja, aqui o Lama usa década, né? Porque quando passa uma década, isso fica mais evidente, né? A gente percebe melhor o quanto a nossa percepção mudou, o quanto a nossa forma de perceber o mundo mudou, né? Porque para quem, como nós, já passou dos 50, né? Aí é que a gente vê que a mudança realmente é muito grande. Inclusive com livros que a gente leu, né? Eu não sei, vocês devem ter tido essa experiência, né? Livros, por exemplo, que eu li lá quando eu tinha 18 anos,
Hoje, mais de 40 anos depois, eu tive a oportunidade de reler alguns, e eles não são mais os mesmos livros. Eles me trazem muito mais informações do que traziam naquela época. Mas não é porque eles trazem mais informações, é porque hoje eu tenho uma identidade mais madura, capaz de extrair dos livros mais conteúdo do que eu era capaz de extrair há 40 ou mais de 40 anos atrás. E isso acontece com todo mundo. E isso não acontece só na relação com os livros. Isso acontece na relação, como eu disse aqui, com os pais, com as mães, com os amigos, com a sociedade, com as notícias, com tudo, né? À medida em que em que o tempo passa, nós vamos, nosso conteúdo interno também vai mudando, né? A forma como nós fazemos as conexões entre as coisas, né? A forma como nós desenvolvemos nossos raciocínios também vão mudando. É isso que a gente chama de amadurecimento, né? Com exceção, né, de seres que muitas vezes tem aquele chamado, acho que é complexo de Peter Pan, né? Ou seja, querem ser crianças eternamente, né? Aí ficam com uma visão infantil mesmo quando já são adultos maduros, mas a regra não é essa, né? A regra é de que a gente mude realmente o nosso conteúdo interno, e aí a gente percebe que a mudança do nosso conteúdo interno muda a forma como nós vemos o mundo, ou seja, nós somos participantes ativos da criação da nossa própria realidade, porque o nosso olhar, né, como diz o Lama, né, o mundo não se constata, né, o mundo se cria a partir do nosso olhar, né, nós criamos o mundo a partir do nosso olhar. Por isso que tem, às vezes, duas pessoas olhando para o mesmo ser, uma diz assim, que ser maravilhoso, que adorável, que amável, e outro olha para o mesmo ser, no mesmo momento, na mesma época, no mesmo dia, vamos dizer, na mesma hora, no mesmo segundo, e diz assim, nossa, eu não tolero essa pessoa, isso é uma pessoa muito desagradável, insuportável. A mesma pessoa. Então o que é que está definindo a pessoa? É a interação do sujeito que olha com o ser que é olhado, né? Então é isso que o Lama está nos dizendo aqui nesse primeiro parágrafo deste ensinamento. E observem que o título do texto é Natureza Liberta. Aí, como é que a gente conecta isso com tudo que nós expusemos aqui agora? Natureza liberta por quê? Porque nós não estamos presos numa forma fixa de identidade. Da mesma forma que a nossa identidade mudou, que o nosso olhar sobre o mundo mudou, de maneira até inconsciente, sem que a gente tivesse feito, digamos, um trabalho metódico de meditação, de introspecção, mesmo sem fazer esse trabalho metódico, essa mudança aconteceu. Por quê? Porque a nossa natureza é livre, ela não tá fixada, ela não está presa numa identidade. Senão, nós até hoje seríamos aquele bebezinho que éramos há décadas atrás. E não é assim que acontece, né? Tanto física quanto mental e emocionalmente, a nossa natureza é livre para mudar. E aí o ponto é nós desenvolvermos, né, ou nos familiarizarmos com métodos que nos permitam usufruir dessa liberdade de maneira lúcida, de uma maneira que nos conduza à felicidade genuína, de uma maneira que nos conduza ao reconhecimento daqueles tesouros que as traças não roem, a ferrugem não come, ou seja, aqueles tesouros espirituais que estão além do tempo, que são atemporais, que não podem ser roubados, né? Não podem nos ser tirados, porque são parte da nossa própria essência espiritual, são parte do reino divino, né, que está dentro de nós, conforme nos alerta Jesus, né? E aí o Lama segue e diz assim, por que as coisas ficam diferentes? Porque são inseparáveis de nós. Quando mudamos, as coisas mudam. Essa percepção é essencial no budismo. Sem ela não há liberação. É interessante, inclusive, pessoal, porque vocês viram que o Lama, no parágrafo anterior, citou o exemplo das fotografias. Então, por exemplo,
suponhamos uma fotografia que tenhamos tirado aí há 30 anos atrás, né? Hoje, quando a gente olha para essa mesma fotografia, muitas vezes a gente tem sentimentos, sensações e percepções completamente diferentes daquelas que tínhamos quando tiramos a foto, né? Ou quando estávamos vivenciando aquela situação. É muito interessante esse exemplo da fotografia, porque o Lama também, algumas vezes, ele dá o exemplo da pessoa que acabou se separando, né, do marido ou da esposa, né, teve aquele conflito conjugal, se separou, tal, foram cada um para o seu canto, e aí aquela fotografia da época em que estavam apaixonados, que trazia para essas pessoas lembranças e sentimentos comoventes, né, sentimentos de amor, né, sentimentos bons, vamos dizer assim. Depois da separação, muitas vezes já trazem sentimentos que já não são assim tão bons, né? Já são, às vezes, até dependendo do caso, pode despertar mágoa, pode despertar ressentimento, né? Pode despertar dor, né? Por quê? Porque o olhar da pessoa mudou, porque a foto ela continua sendo a mesma, ela é aquele mesmo papel impresso, né? Aquele mesmo papel impresso. Isso eu estou falando das fotos, né, tradicionais, né? Hoje também a gente pode falar das fotos digitais, né? Mas mesmo as fotos digitais. Hoje aquela foto digital da época de apaixonados é a mesma de hoje, né? É o mesmo quadro, né? São as mesmas cores, a mesma luz, a mesma fisionomia. Mas a pessoa já dá àquele objeto, à foto, uma realidade oposta à que ela tinha na época em que ela ainda se encontrava apaixonada por aquele ser. Então, o que mudou aí? Mudou o mundo íntimo, né? Mudaram os sentimentos da pessoa e, consequentemente, mudou a sua visão sobre aquele objeto, que continua o mesmo. Porque no caso da foto, ela é estática, né? Ela continua aquele mesmo objeto, né? Ela não muda, né? Ela continua com aqueles mesmos perfis, né, com aquelas mesmas fisionomias, com aqueles mesmos desenhos. E aí o Lama segue dizendo que para haver uma crise é necessário acreditarmos que as circunstâncias nas quais elas acontecem são completamente rígidas, fixas. É preciso acreditarmos que aquilo é como é. Não percebemos que as coisas são inseparáveis da forma como nós mesmos surgimos. Se surgirmos dentro de nossa natureza ilimitada, a crise cessa instantaneamente, seja ela qual for. Mesmo a morte cessa, a experiência de morte cessa, ainda que o corpo morra. É muito bonito esse ensinamento, porque ele aponta, porque vejam, o capítulo, como nós dissemos aqui no início da nossa exposição de hoje, é superação de crises. E esse parágrafo, o Lama inicia dizendo o seguinte: para haver uma crise, é necessário acreditarmos que as circunstâncias nas quais elas acontecem são completamente rígidas ou fixas. Então, voltando a esse exemplo que nós demos agora há pouco, do casal que se separou, né? O que acontece quando o casal se separa? No momento imediatamente posterior à separação, surge a identidade de marido separado, esposa separada, surge a identidade de divorciado ou de divorciada. E se a pessoa se agarra de uma forma rígida ou fixa a essa identidade, aí surge a crise. E é o que normalmente acontece, né? É muito difícil que naquele momento em que a separação ocorra, a gente tenha a habilidade de, na mesma hora, soltar, né? Soltar os acontecimentos e não se apegar a essa identidade de divorciado ou de divorciada. É muito difícil, porque a nossa mente ainda está arraigada em hábitos mentais que fazem com que a nossa mente se comporte de uma maneira rígida e de uma maneira fixa diante de determinadas situações. Então o que acontece é isso: a pessoa se separa e começa aquele sofrimento. Eu sou, né? Aquele sentimento mesmo da perda, né? Da perda, né? Do sonho que não se concretizou, era para a vida toda, a união, e a união não,
de repente acabou, eu sou agora uma pessoa separada. Então essa identificação é que gera a crise da separação. Se nós tivéssemos desenvolvido, pelo processo da meditação, a habilidade de não nos fixarmos nas situações e nas circunstâncias, nós imediatamente nos conectaríamos com isso que o Lama está chamando aqui a nossa natureza ilimitada, que é a nossa natureza liberta, que é o título do nosso ensinamento de hoje. Se nós tivéssemos desenvolvido através da meditação essa habilidade de nos conectarmos instantaneamente com essa nossa natureza ilimitada, a natureza divina, a crise cessaria instantaneamente. Por quê? Porque é uma natureza liberta, ela não se prende àquela identidade de pessoa divorciada ou de pessoa separada. Né? Ela percebe que ela pode dar nascimento a qualquer tipo de identidade. Então, por exemplo, se a pessoa tiver essa habilidade, ela pode, ao invés de dar nascimento à identidade de pessoa separada, ela pode dar nascimento à identidade de uma pessoa livre. Agora estou livre, agora posso estabelecer outros relacionamentos, ou posso não ter compromisso, alguns compromissos que tinha naquela situação, eu tenho um horário mais livre. Olha só, ela cria a identidade do ser livre. Ou seja, a liberdade só surge se surgir uma identidade livre. Da mesma forma que a crise só surge se surgir uma identidade que fica presa à sua característica de ser separado, à sua característica de ser divorciado. Então é isso que o Lama está nos ensinando aqui, né? Que todas as circunstâncias que surgem externamente na nossa vida, elas surgem em decorrência da forma como nós nos identificamos internamente. E é aí que está a nossa liberdade. Só que o problema é que nós não desenvolvemos meios hábeis de usufruir dessa liberdade. Ou seja, nós somos em essência essa natureza liberta, mas não conseguimos acessá-la. Por quê? Porque ela está encoberta por uma nuvem de emoções perturbadoras e de distorções cognitivas que nos fazem olhar para a realidade de uma forma como ela não é. Ou seja, de uma forma fixa, sólida. E ela não é fixa e não é sólida. A realidade é fluida, ela flui o tempo inteiro, ela muda o tempo inteiro. E se nós tivermos essa habilidade de acessar nossa natureza ilimitada, nós vamos fluir com ela naturalmente e vamos conseguir construir aquele jugo leve e suave de que Jesus fala. Por quê? Porque quem consegue se harmonizar com o movimento da vida, segue a sua correnteza de maneira leve, de maneira suave, ao invés de resistir a ela de maneira dura, de maneira rígida, que é uma maneira que faz com que surjam crises na nossa vida. As crises são isso, a nossa resistência ao que está acontecendo, a não aceitação do que está acontecendo. E aí o Lama segue no parágrafo seguinte, dizendo: este é o ponto essencial. O Buda aponta para o reconhecimento desta liberdade. Então, quando voltamos para a nossa crise, ela parece estreita. Parece a crise de uma criança cujo doce caiu no chão. Então aqui o Lama deixa bastante claro, né? O quão estreita é essa visão que se fixa e que se prende nas circunstâncias como se elas fossem sólidas. Ele compara com a crise de uma criança cujo doce caiu no chão. Ou seja, quando nós nos fixamos, quando nós nos aprisionamos às circunstâncias, nós estamos nos comportando como crianças espirituais. Estamos sendo espiritualmente imaturos. E aí o ponto essencial, o ponto que nos faz ascender a uma maturidade espiritual é exatamente nós desenvolvermos a capacidade de reconhecermos a nossa liberdade limitada. Quando nós reconhecemos essa liberdade limitada, quando nós acessamos a nossa natureza divina, que não tem limites, nós percebemos, a crise cessa, né? Imediatamente nós percebemos o quão estreita era aquela visão que nós estávamos sustentando, visão essa que por sua vez sustentava a crise. Então vamos nos lembrar disso, pessoal. Tudo o que nos acontece, né? Vamos organizar melhor esse pensamento.
tudo aquilo que nós identificamos como acontecimentos na nossa vida são formas de nós percebermos a realidade. Por quê? Porque quando a gente descreve um acontecimento, nós estamos, na verdade, descrevendo a partir da forma como nós nos relacionamos com as sensações que tivemos, sejam elas visuais, auditivas, olfativas, gustativas, táteis ou mentais, né? Então nós estamos descrevendo a forma como nós nos relacionamos com o acontecimento através dos nossos sentidos e, portanto, nós estamos falando de nós mesmos. E desenvolver essa visão de que estamos falando de nós mesmos toda vez que descrevemos um acontecimento, uma circunstância ou um ser, é desenvolver a sabedoria do espelho. É perceber que quando eu digo que uma pessoa é chata, quando eu digo que uma pessoa é desagradável, eu estou falando da forma como eu a percebo, né? Da forma como eu me relaciono com ela, porque como nós dissemos aqui anteriormente, outra pessoa pode chegar e dizer que ela é maravilhosa, porque aquela pessoa a vê dessa forma. E quem é o dono da verdade? Não há uma verdade. Por quê? Porque a verdade ela é relativa na medida em que ela depende de como nós olhamos para ela, né? A realidade depende do conteúdo interno com a qual nós a abordamos. Então, o que precisamos desenvolver para usufruirmos dessa nossa natureza liberta, dessa nossa liberdade limitada, é desenvolver a habilidade de acessá-la, sobretudo nos momentos de crise, que são os momentos mais difíceis para nós, né? Então, nesse momento, nós temos que ter a capacidade de olhar para a situação e perceber que a crise não existe por si mesma. A crise é apenas fruto da forma como eu interajo com a situação, da forma como eu me projeto na situação.